Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Que gostoso estarmos juntos mais uma vez, né? Sexta-feira nós tivemos o culto às 7h30 da noite e hoje, domingo, dia 7 de fevereiro de 2021, boletim 362, ano 6. Culto de adoração a Deus, ceia do Senhor. Igreja Batista Bíblica, Brébnica. Então, nosso tema de hoje é luz para os gentios e para os judeus. Luz para os gentios, porque nós temos, enquanto não crentes, um véu sobre nossos olhos. E nós vamos então procurar saber de que maneira, né, Deus revelou a Simeão tudo o que ele revelou no seu cântico. Malaquias, né? Nós vamos fazer a leitura de Malaquias 4:2. Capítulo Peguem 4. aí a Santa Palavra de Deus, na Bíblia, que é o tema da liturgia de hoje, Malaquias 4:2. E vamos ler essa passagem, que vai fazer a ligação de toda a mensagem hoje do pastor José Benedito aqui para nós. Malaquias 4:2. 4:2. Quem tem a Bíblia na mão, abra nessa passagem. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento, vizinho ali de primeiro Evangelho, Mateus, né? Então, se você voltar um livro do Evangelho de Mateus, você já chega em Malaquias. Malaquias 4, verso 2, diz assim: mas para vós outros, veja comigo, Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e e saltareis saltareis, como como bezerros soltos da da estrebaria. E hoje no nosso folheto nós temos uma imagem linda que depois a Davi vai projetar, que é a imagem de Simeão com o menino Jesus no colo. É isso, né? Então pensem nisso. Toda a liturgia de hoje está baseada nessa mensagem maravilhosa de Simeão. Isso. Então agora nós vamos fazer uma oração para nós darmos início ao culto de adoração a Deus. Depois você vai fazer a leitura, né, bem? Efésios capítulo 2. Faz a oração quando... Pai querido, Pai santo, nós estamos aqui, Senhor, porque não há no mundo nada em que nós possamos nos sustentar. Aí fora, nesse mundo, nós só temos exploração, nós só temos escravidão, os prazeres, os vícios, o alcoolismo, as drogas, a prostituição, a pornografia, Senhor, os negócios ilícitos, as corrupções que acontecem na política, na indústria, nos impostos, nas leis. Senhor, nós não temos sustentação, não temos como nos sustentar com os homens, com as pessoas. Mesmo os mais próximos de nós sempre falham conosco. Nossos parentes, os mais próximos dos laços sanguíneos, falham conosco. Mas o Senhor nunca falha. O Senhor é o sol da justiça que brilha e traz luz para os nossos olhos, traz esperança, para que nós saibamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E por isso, Senhor, humildemente, nós estamos neste lugar, porque nós cremos que o Senhor vai cuidar de cada detalhe das nossas vidas, porque nós já temos nas Tuas mãos, os nossos olhos estão postos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus diz assim, Efésios 2, dos versículos 11 até o versículo 22. Portanto,
outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam incircuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos das alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E, vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Então esse texto ele pode nos parecer um pouco longo, complicado, mas esse texto nos fala da bênção, ou uma das bênçãos da morte de Jesus, da morte e da ressurreição de Jesus. Porque nós, não sendo judeus, nós estávamos fora do povo de Deus, do povo escolhido. E com a morte de Jesus, gentios e judeus se unem em um único povo, que é a Igreja de Nosso Senhor. É esse corpo que nós formamos, esse corpo que nós fazemos parte, né? Somos ajuntados pela morte de Cristo. Essa bênção é infinitamente dedicada à união do povo de Deus com o povo que era chamado de gentio. Então agora nós vamos louvar a Deus com o hino número 5, Glória e Coração. Depois lemos Romanos. Vou pedir à irmã Margarete que faça a leitura de Romanos 10. Oh,
Margarete agora vai ler para nós o texto de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Acompanhem que essa é uma confissão que todo crente verdadeiro consegue fazer, um crente falso não consegue. Ouça bem. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Romanos 10, versículo 9, que diz assim: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia. Amém. Amém. Então, quando nós confessamos Jesus aqui na terra, diante dos homens, Ele vai nos confessar o nosso nome diante de Deus lá no céu. Porque o ministério dele hoje, lá no céu, é interceder por nós que estamos aqui, nessa terra, nesse lugar em que nós somos aprisionados pelo pecado. Nós somos oprimidos pelo mundo, pelo sistema, pelo diabo, pelas leis, e Jesus está lá no céu intercedendo por nós. Glória a Deus por isso. Então agora eu queria convidar todos que abram o livro de Atos. É só voltar um volume aí, Atos 4, versículo 12. Essa é outra confissão que nós precisamos fazer. Atos 4, versículo 12. E essa eu queria que todos fossem, uma só voz comigo, fossem capazes de ler esse versículo. Ele é um versículo que precisa ficar na nossa mente, não só na nossa mente como guardado, mas nós precisamos viver esse versículo. Atos 4, versículo 12. Todos podem ler comigo em voz alta? Por favor, me ajudem. Diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Vocês conseguem entender a profundidade disso? Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isso é uma declaração de que só há salvação em Jesus Cristo. Se você busca salvação em outro lugar, em outro homem, em outra pessoa, você está indo direto para o inferno. Eu queria convidar todos que, por um minuto, fechem seus olhos e, diante de Deus, confessem seus pecados. Assumam que nós somos difíceis, que nós somos duros, que nós somos traidores, nós somos mentirosos, que às vezes a gente é dissimulado, às vezes a gente é falso, é hipócrita, às vezes a gente disfarça para não fazer alguma coisa. Tudo isso Deus está vendo, tudo isso Deus sabe, não há como esconder dele. Nós podemos esconder das pessoas, mas de Deus nada se esconde. Vamos confessar.
Senhor Deus, nós vergonhados estamos aqui diante da Tua presença, mas crendo pelo sangue puro, imaculado, incontaminado de Jesus, Teu Filho, que nos foi dado como propiciação pelos nossos pecados, crendo na obra de salvação que Ele realizou, morrendo em meu lugar na cruz. Eu venho pedir perdão pelos meus pecados, Senhor, pelos pecados da nossa igreja, pelos pecados do nosso povo, da nossa cidade, pelos pecados dos nossos políticos, dos nossos senadores, deputados, pelos pecados do nosso presidente, do nosso governador. Senhor, pela corrupção que há no sistema de saúde, pela corrupção que há no sistema de leis, pelos interesses financeiros que há na instituição da igreja, corrompida também, Senhor, pelo dinheiro, pela maldição do dinheiro. Nós, ó Deus, como igreja, nós fazemos parte de tudo isso e nós nos envergonhamos e confessamos, ó Pai, e te pedimos perdão por Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Queria agora convidar todos que se preparem para a ceia e eu vou fazer uma leitura aqui, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, para que nós façamos a nossa mente se prepare para participarmos. Diz assim, versículo 26, capítulo 11, primeira carta de Paulo aos Coríntios: porque todas as vezes comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós somos testemunhas vivas da morte do Senhor até que Ele volte. Por isso, nós participamos da ceia. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Indignos todos nós somos. Todos nós somos pecadores e indignos de participar. Mas quando você não crê no sangue de Jesus e participa da ceia, você está ofendendo e tornando-se réu do corpo e do sangue do Senhor. Continuando, ele diz: examine-se, pois. Não está falando para a gente ficar olhando para outro. Não está falando para você examinar outra pessoa como a grande maioria das pessoas entende. Examine-se a si mesmo. Pois o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, olhe para você, dentro de você, no mais profundo do teu ser, e veja a lama que existe lá no fundo. Veja quanta sujeira ainda tem guardado dentro de você. E você confesse a Deus, peça perdão a Deus. E então, o versículo diz: e assim, e dessa forma, e por esse meio, pela mediação do Senhor Jesus, do sangue, da virtude dele, da justiça dele, não por causa de você, não por causa da sua qualidade, mas por causa de Jesus. Então, assim, você coma do pão e beba do cálice. Quantas pessoas chegam na fila para tomar a comunhão e ela se sente despreparada e não participa? Mas quando você se examina, se confessa e se sente perdoado, e você tem entregado os seus pecados nas mãos do Senhor Jesus,
você nunca deve deixar de participar do banquete. O banquete está preparado, o Senhor já morreu, o Senhor já justificou seus pecados. Você tem que comer e beber do banquete. Você não pode deixar de participar, jamais, porque você nunca vai ser digno de estar aqui. Ninguém é digno. Ninguém jamais vai estar aqui sem pecado. E há pessoas que pensam que podem estar diante da mesa do Senhor dignamente. Nunca vão estar. E continua: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, atrai a ira de Deus para si. Quem nega que Jesus é o único e suficiente mediador e salvador, está atraindo a ira dele para si mesmo. Então, com essa preparação, com o nosso arrependimento, com nossa confissão de pecados, nós entregamos as nossas faltas para que Jesus justifique diante de Deus. E então nós tomamos parte da ceia. E então nós participamos do banquete. E com esse coração já perdoado, crente que somos perdoados, estamos perdoados, nós vamos participar dignamente da ceia do banquete do Senhor. Louvado seja Ele por isso. Então, em 214, Senhor, Tu nos convida. Senhor Deus, diante de Ti nós nos consagramos em Tuas mãos, como corpo de Cristo, como família de Deus, como adotados pelo sangue do Senhor na Tua família, Senhor. Como membros do Teu corpo, nós nos consagramos em Tuas mãos e Te pedimos que abençoe esses elementos simbólicos do Teu corpo e do Teu sangue, para que dele nós possamos tomar e para que eles nos fortaleçam o nosso espírito, para que nós possamos continuar lutando enquanto aguardamos a Tua vinda, Senhor. Em nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim.
Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Sangue de Cristo, fiel. Deus te abençoe. Only
nesse banquete que nós acabamos de participar por causa da tua obra de salvação, porque o Senhor nos justificou diante do teu Pai. Nós nos sentimos refeitos, restabelecidos, fortalecidos, edificados para continuarmos lutando contra a nossa própria natureza, que é pecadora, caída, contra as forças demoníacas que existem e estão ativas, fazendo tudo para nos derrubar, para que nós possamos ser pessoas que de glória em glória, de passo em passo, pela ação do Teu Santo Espírito, que nos tornemos cada dia um pouco melhores, duros que somos, pedras que somos, que o Senhor nos quebre pedacinho por pedacinho, dia após dia, até que nós deixemos de machucar tanto aos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir à missionária que faça a oração intercessória agora, por favor. Nesse momento maravilhoso da ceia do Senhor, nós pedimos, Senhor, encarecidamente, o direito de entrar no seu santo templo, ajoelhar, Senhor, pedir em oração, pedir, Senhor, por todos os membros aqui da igreja e também por todos aqueles que estão doentes na cidade. Nós estamos praticamente fechados e nós pedimos, Senhor, que nesse momento interceda por nós, Senhor. Olha por nós, tenha misericórdia de nós, Senhor. Essa doença é uma coisa que veio e que realmente está preocupando demais, está assolando a todos nós, deixando todos nós assim, tristes mesmo. Eu acho que a palavra é essa, nós estamos tristes com tantas mortes, Senhor. Então nós entregamos no Teu altar a nossa tristeza, Senhor, e pedimos que o Senhor olhe com carinho, com bondade para nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Agora nós vamos fazer a oração pelas crianças também e continuando a nossa oração com a irmã Aparecida. Diaconisa Aparecida, venha até a frente, por favor. Ore pelas crianças, irmã. Glórias a Ti, ó Deus, somente a Ti, Pai. Oh, glória a Deus, Senhor. Pai, diante de tantas dificuldades, Senhor, É verdade, de Senhor. tantos aflitos que há neste mundo, É verdade. glórias a Ti, porque estamos rendidos a Ti, ó Deus. É verdade. E somente Tu nos pode livrar de todo o mal. Oh, glória a Deus. Só o Senhor nos pode dar a salvação. Glória a Deus. Louvado seja o Teu santo nome, Glória a Deus. hoje e sempre e para sempre. Amém, ó Deus. Amém. E rendidos a Ti, aqui estamos, Senhor, para Te pedir perdão dos nossos pecados, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas ações, da nossa forma de pensar. Porque queremos, ó Deus, preencher todo o nosso espaço que o Senhor nos concede, Pai, na Tua palavra, fazendo a Tua vontade, ó Deus, e continuar na Tua presença. E continuar, Senhor, pedindo, Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor ilumine cada criança, Pai. Pai, nos faz criança diante de Ti, porque nós queremos Te adorar em espírito e em verdade. Nos ensina, ó Deus, a Tua palavra, Pai. Nos dá, Senhor, o modo como nos agir diante da Tua presença. Que façamos esquecer todo o outro mal que não seja abençoado, Senhor. Nos afasta, Senhor, do mal. Não deixa o mal nos contaminar. Brinda as nossas casas, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias. Abençoa as crianças, ó Deus, porque temos esperanças em Ti, ó Deus, que essas crianças, Senhor, ainda vai levar a Tua palavra
ligar salvação através de ti a muitas pessoas que há perdidas neste mundo, ó Deus. Por isso, neste momento, nós entregamos todas as crianças, as quais tu sabes, Senhor, tu conheces, as quais o Senhor escolheu para te adorar em espírito e em verdade. E aqui estamos, Senhor, mais uma vez te pedindo que o Senhor tenha misericórdia das famílias, que o Senhor tenha misericórdia das crianças, ó Deus, que apesar deste mundo, Deus, cada dia ainda nasce criança, Pai. E nós temos esperanças em Ti, porque o Senhor pode fazer, Pai. O Senhor pode fazer, o Senhor pode, Senhor, acabar com todo o mal que há nesta terra, porque o céu e a terra te pertencem. E nós te glorificamos no nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Então eu convido você que tem a sua Bíblia aí em sua casa, na sua sala, abra no Evangelho deixado escrito por Lucas. Abra o santo livro, o Evangelho de Lucas, capítulo 2. Eu vou ler somente os versos 29 a 32. Lucas, capítulo 2, os versículos de 29 a 32. Eu vou fazer a leitura da nossa tradução João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, e depois vou fazer uma leitura de um outro texto tirado de outra tradução, e vocês vão perceber alguma diferença no texto. Então, versículo 29. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Essa é a tradução que nós normalmente usamos, revista e atualizada. Agora eu vou fazer a leitura de uma outra tradução. Versículo 29 diz: Agora, soberano Senhor, deixas o teu escravo ir livre, em paz, segundo a tua declaração, porque os meus olhos viram o teu meio de salvar, que aprontaste à vista de todos os povos uma luz para remover das nações o véu e uma glória para o teu povo Israel. Então a diferença de tradução, de uma tradução para outra, dá para nós uma ideia diferente de como você pode interpretar esse texto. Mas antes, eu queria que os irmãos prestassem atenção às gravuras, às pinturas, na verdade, que são aqui projetadas. Aqui nós temos Simeão, representado aí por esse idoso, e Jesus, o menino Deus, o filho de Maria, aquele que veio ao mundo para tirar os nossos pecados, representado pelo bebê no colo de Simeão, com 40 dias. Ele está no templo, apresentado como é a lei dos judeus, após a purificação da mãe, 40 dias, daí a palavra quarentena se originar. As gravuras vão mudar porque os pintores são diferentes, os pintores são outros. Aqui então, novamente, Simeão, bem de frente, e o menino já com a sua cabecinha virada para nós, e a luz. E aqui Simeão com um olhar mais apaixonado que um homem pode olhar para um bebê, porque ele está olhando para aquilo que é
o instrumento da salvação. O instrumento da salvação. Hoje eu queria que os irmãos, para terminar, para fecharmos o cântico de Simeão, nós observarmos que nesse texto, Simeão deixa escrito duas coisas fundamentais. Quando nós compreendemos a salvação, nós conseguimos nos sentir salvos, é porque o Espírito Santo já veio habitar em nós. Antes, não há possibilidade. Por isso, não existe homem nenhum que possa comprar a salvação. Não há mérito dos homens que possa dar a ele o direito de salvar-se. Então, ele diz de Jesus, né, como essa tradução um pouco mais livre aqui, né, ele diz, porque os meus olhos viram o teu meio de salvar. O meio que Deus usou para salvar a humanidade foi dando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, uma pergunta, mas um único homem que morreu para salvar o pecado desde Adão, do primeiro homem, até o último pecador que vai viver? Sim, sim. Sim, porque ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Assim, gerado numa virgem pelo Espírito Santo, ele nasceu, foi gerado, foi concebido sem pecado. E por isso, ele pôde dar a sua vida em resgate de muitos. E quando nós lemos que é em resgate de muitos, nós ficamos felizes, porque muitos serão salvos por ele. Mas nós podemos também ficar tristes, porque em resgate de muitos não significa em resgate de todos. E esse é o que mais nos deixa abatidos como seres humanos. Porque quando você alcança, ou quando Deus alcança você pela graça, você se sente o mais feliz de todo ser humano. Você se sente único, porque Ele te olhou e te escolheu, mas Ele não escolheu quem você muito ama. Ele ainda não elegeu aquele que eu amo como homem, mas eu espero em Deus. A compreensão desse resgate de muitos e não de todos nos dá claridade para ver que o universalismo, onde todos serão no final salvos, é uma invenção demoníaca. O universalismo diz que no final o diabo e todos os seus demônios também serão salvos, porque Deus é amor. Deus é amor. Essa é uma mentira demoníaca. Eu peguei esse bilhetinho de estava colocado no meu para-brisas. Diz assim: professora tal, templo espiritual, búzios, tarô, runas,
consulta com guias, amarração amorosa. Trabalho 100% garantido. Se você sofre com vício, amor mal resolvido, insônia, queda de lucros, problemas na lavoura, comércio ou empresas, inveja, mal olhado, você só paga após o resultado dar certo. É filiada à Federação Espírita e consagrada com seus dons desde os 7 anos de idade. Já participou de congressos e palestras em toda a Europa. Marque uma consulta e volte a ser feliz. Uma consulta individual com horário marcado. E aqui tem todas as indicações. Você só paga após o resultado ter dado certo. Quando a gente olha quantas pessoas vão atrás disso, nós que somos crentes ficamos assustados, porque o primeiro mandamento de Deus diz que não terás outros deuses diante de mim. É gravíssimo você confiar a tua vida a tarô, a búzios, a runas, cristais, pessoas, profetas que soltam profetadas e que se acham donos, secretários da divindade e abrem a boca para profetizar o teu futuro. Isso só cabe a Deus. Então, quando Simeão pega Jesus no colo, ele olha e ele vê a salvação. O instrumento que Deus quis usar para nos salvar foi o seu próprio Filho. Jesus é aquele que, como diz aqui, o meio de salvação de Deus para a humanidade. Porque Deus estava reconciliando-se conosco em Cristo. Em Cristo. Foi Jesus o modo de Deus nos fazer de inimigos seus amigos. Nós éramos inimigos de Deus porque éramos pecadores imperdoáveis. E Jesus, morrendo na cruz, em nosso lugar, Ele apresenta o seu sangue imaculado diante do Pai. E Deus aceita aquele sangue, aquela morte substitutiva, e Ele então diz: eu com este sangue compro muitos, eu resgato muitos, eu redimo da escravidão do pecado muitos. E os eleitos vão sendo alcançados pela palavra de Deus. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não tem outra maneira de você ser modificado da sua natureza senão pela palavra santa de Deus. Só há uma única maneira. Nós temos isso declarado em Romanos 10. Veja que interessante. Romanos 9. Como tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade?
quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Nós não temos direito a não ser de ir para o inferno. E quando nós somos alcançados, como Simeão foi alcançado aqui, e ele vê o véu é tirado de diante do seu rosto pelo Santo Espírito de Deus, e ele vê o meio de salvação usado por Deus, este bebê de 40 dias. Ele consegue ver o instrumento de salvação de Deus. E o Simeão, ele ainda vai um pouco mais longe. Ele diz: meio de salvar, que o Senhor aprontou à vista de todos os povos. É como se Simeão olhasse para o futuro e visse os gentios sendo salvos por este bebê. Isso é interessante porque os judeus, eles não se relacionavam com gentios. Um judeu que tivesse contato com alguém que não fosse judeu, ele ficava contaminado, ele precisava se purificar. Um judeu, dentro do templo judeu, com um filho de judeus no colo, profetiza que a salvação, que esse instrumento bebê atingiria todos os povos. Eu e você, 2000 anos depois, através deste bebezinho, uma luz para remover das nações o véu. A luz aqui é uma palavra grega, chama phos, de onde vem fósforo, de onde vem fosforescente, fosforilante. É luz própria. Deus não é a luz física, como muitos adoram Sol, o Deus Sol. O Deus Sol que os egípcios adoravam é até hoje adorado por muitos povos. O astro-rei, o Deus Sol, os romanos adoravam o Sol. O Sol é criação de Deus. O Sol emite luz porque ele é uma bola incandescente que queima e ele emite luz. Deus não é esse tipo de luz. Deus é a luz que tira o véu do nosso espírito morto. Como diz Efésios 2:1, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida. Essa é a vida, a luz que tira o véu, a venda do meu olho, do meu espírito. A luz que diz aqui é o phos, é a luz espiritual. Deus é luz como espírito, o espírito que nós adoramos em espírito e em verdade no culto. A luz dita nessa frase é luz que tira véu, luz que dá salvação. É o Senhor Jesus. Ele é a luz do mundo. Ele é que tira de nós o direito de ir para o inferno, porque nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. O nosso salário é o inferno.
Nenhum de nós merece nada além do inferno. Mas por causa do instrumento que Deus preparou na eternidade para nos salvar, Senhor Jesus, o teu meio de me salvar, luz para remover o véu das nações. Ninguém conhece a Deus, ninguém jamais viu a Deus, mas quem vê o Filho vê o Pai, porque o que o Filho faz, o Pai faz. Eles são de mesma substância, de mesma essência, são coeternos, consubstanciais, são imutáveis, são onipresentes, onipotentes, oniscientes. Esse é o conceito mais importante que um crente precisa ter. Você não participou da salvação. A salvação foi de graça, pela fé que o Espírito Santo pôs no teu coração. Não há mérito algum em nós. É Jesus. Eu queria que vocês, para terminar, vocês lessem comigo esse encarte que tem no nosso boletim. Nunc dimittis, são as duas primeiras palavras. Agora, Senhor, despede. Cântico de Simeão. Olha que lindo. Vocês podem ler comigo? Vamos fazer a leitura desse texto? Mais uma vez eu venho a ti, consolo e paz a procurar. A promessa é Cristo, estou a esperar. Em meus braços eu tenho aqui o bebê Jesus a segurar. Agora vejo, eu posso descansar. Ó Senhor, meus olhos viram a tua salvação. É Jesus, a luz dos povos, tua redenção, a revelar a intenção de todo o coração, nos despertar, dar esperança a toda a criação. Menino Deus que veio a nós, verdade a nos confrontar, a graça que irá nos consolar. Em tempos de escuridão, tão bela história a nos contar, no mundo a tua glória vai brilhar. O refrão de novo: ó Senhor, meus olhos viram a tua salvação. É Jesus, a luz dos povos, tua redenção, a revelar a intenção de todo o coração, nos despertar, dar esperança a toda a criação. Quem consegue entender essa graça que nos alcançou, não tem como ficar impassível. Quem não consegue entender isso, precisa buscar em oração, na palavra de Deus, o entendimento. Pedir a Deus que tire o véu dos seus olhos, para que você, como Simeão, veja a salvação em Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, porque nos deu o seu Filho unigênito, porque nos preparaste o meio de salvação, porque nos deu a luz para a revelação, que tirou o véu dos nossos olhos e nós pudemos ver quão pecadores nós somos, quão caídos nós somos e quanto necessitamos, quanto precisamos do Senhor. Nós não podemos nos salvar, nós não podemos fazer por nós nada, a nossa natureza não pode fazer nada para nos
salvar. Como muitas religiões creem que você sendo bonzinho, você pode ter méritos. Como muitos das nossas avós diziam, você merece o céu porque você é muito bom. E eu diria o contrário, eu diria, você merece o inferno porque você é muito ruim. Você pode parecer bom, mas por dentro quem sabe o que você é você mesmo e Deus. A luz do Espírito Santo que tira o véu de nós, nos faz ver quem nós somos e que nós precisamos desesperadamente de um Salvador. Por isso, glória a Deus, Senhor. Graças te damos porque nos deu teu Filho unigênito. Graças te damos porque Ele nos substituiu na cruz, morrendo em nosso lugar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Agora, nesse momento, nós vamos cantar Deus Forte, enquanto o presbítero Manuel recolhe aí aqueles que puderam se prepararam, os dízimos e ofertas. Deus Forte. Está no encarte do nosso folheto, boletim. Todo poderoso Adonai.
nossa igreja o hino 83, Renovação, baseado no profeta Abacuque, capítulo 3, verso 2. Antes da oração, Presbítero Manuel, enquanto as meninas se preparam, ore pelos dízimos e ofertas, pelos bilhetes. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Pai, por nos dar mais um dia aqui na Tua casa, Pai, para te louvar e te agradecer, Senhor, por todo momento da nossa vida que nós temos passado, mas o Senhor é com cada um de nós, Senhor. Obrigado por esse momento, Senhor. E agradecer, Senhor, por esse dia, por essas ofertas, Senhor, que o Senhor tem nos permitido a todos te ofertar, Senhor, na Tua casa. Abençoa, Senhor, a cada um. A quem não ofertou, Senhor, que seja uma bênção para o Senhor. E quem ofertou, Senhor, também seja a mesma bênção, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. E também, Pai, por esses pedidos, esses bilhetinhos que tem aqui, que o Senhor sabe a cada pedido que tem aqui, Senhor. Aqui nos escreveu, o Senhor sabe o que ele pede de coração, Senhor. Abençoa e atende essas pessoas também, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus, teu filho amado, Pai. Amém. 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 83, Renovação. Duas vezes nós vamos cantar, a primeira é Vivifica e a segunda vez nós vamos cantar Fortifica. Ouvindo agora todos que fiquem em pé, você em sua casa, coloque-se em pé, vamos receber a bênção final, para nós podermos ir para casa abençoados e santificados. Que a graça maravilhosa, imerecida, que é Cristo Jesus, que o Senhor nos deu, que
do amor infinito, imensurável de Deus Pai, e que a companhia, o encorajamento, as consolações do Santo Espírito estejam dentro de nós, em cada um de nós, em nossas famílias, nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossa família, o corpo de Cristo, com todos, hoje e sempre. Amém. Amém. Aleluia. Teremos culto próxima sexta-feira, 19h30, se Deus assim permitir. Nós estamos acompanhando os decretos municipais, estaduais do país. Estamos pedindo a Deus pelo restabelecimento da saúde do nosso povo, da nossa cidade, das crianças, dos velhinhos. Nós temos confiado em Deus na nossa vida, porque de fato nós precisamos confiar em Ele toda a nossa vida. Cada célula do nosso corpo deve ser consagrada ao Senhor, para que Ele faça com que elas trabalhem. Então, nós vamos continuar. Sexta-feira, 19h30, nós estamos aqui para gravar mais um culto de adoração ao Senhor. Tá bom? Desejamos a todos uma semana maravilhosa, que Deus abençoe, que a gente tenha uma semana mais em paz, com menos morte, viu? É isso que eu desejo a vocês. E até domingo, até sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, Deus abençoe.